Bom dia, potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo, mais um estudo nosso diário aí hoje, 31 de outubro, nosso último dia maravilhoso, nosso título, Contemplar a Justiça de Deus. E quando a gente, no primeiro dia, quando a gente leu, né, gente, Contemplar a Justiça de Deus, já vem na nossa cabeça, né? O que será essa justiça de Deus? E aí a gente foi lendo, foi estudando nesse dia. E qual a percepção que eu tive, né? Vamos fechar o mês aqui primeiro e daí a gente conversa um pouquinho sobre os subtítulos do título Contemplar a Justiça de Deus. Acho que deu pra gente aprender muita coisa nesse mês, né, gente? Como é importante o nosso pensamento sobre a autolimitação de Deus. Mas vamos lá para o nosso dia 31 de outubro, nosso último dia. Se adapte à lei da mente. Ontem foi o quê? Se adapte à lógica. Olha só, então hoje nós vamos trabalhar o quê? A mente. Gente, a mente é a coisa mais importante que existe na nossa vida. O nosso pensamento, quando a gente troca, né, como eu falei para vocês da Catherine Ponder, que ela trocou o que ela sentia da mãe dela por ela, e eu tenho feito esse exercício e está sendo maravilhoso. Até estava conversando com a minha mãe hoje, né, uma coisa muito interessante que eu percebi, e acho que eu já comentei com vocês, pra gente olhar para o nosso futuro é uma coisa muito incerta, porque a gente não está habituado, né, a gente não confia plenamente que a gente pode ter um futuro melhor. Então eu tô fazendo o contrário e, gente, de verdade tô percebendo muitas mudanças aqui comigo mesmo, porque primeiro começa na gente, depois é que o externo começa a mudar. Então eu tava falando pra minha mãe, mãe, é muito complicado para nós aqui que estamos começando nessa jornada, né, para você, até para mim, gente, porque a jornada nunca acaba, a jornada sempre é um processo maravilhoso. A gente sempre tá aprendendo todo dia um pouquinho e melhorando a cada dia mais, né? E aí eu tava falando para ela, em vez de eu ficar pensando no futuro, claro que eu quero ter um futuro maravilhoso, mas eu tô trabalhando o passado. Porque tudo é uma coisa só. Então, por exemplo, se eu pensar como a minha vida foi no passado, quando era criança, né, aquela vida maravilhosa, o que vai acontecer? Eu vou mudar aqui, é uma linha só. Aquele passado que talvez aí na sua vida não tenha sido tão bom, começa a melhorar aqui no seu presente. Consequentemente, você vai começar a enxergar um futuro melhor. Porque o seu eu hoje, né? Vamos dizer no meu eu aqui. O meu eu hoje, ele já está vivendo tudo o que eu quero. Tudo que eu já imaginei na minha cabeça que pelos contrastes que eu passei, pelos desafios que eu passei, ele já está vivendo tudo aquilo que foi plantado. Então, quando eu ressignifico e vou vivendo como meu passado foi diferente, automaticamente o meu presente começa a mudar e o meu futuro, os meus pensamentos já começam a seguir o que eu vivi lá atrás e o que eu estou vivendo hoje, como a Catarine fez. O que ela fez? A minha mãe me ama. Toda vez que vinha aquele sentimento, a minha mãe não é... A minha mãe me ama. A minha mãe me ama. Eu sou amada. Então, com isso, você vai plantando a semente e ela vai germinar, linda e maravilhosa. E aí você vai todo dia regando um pouquinho. Minha mãe me ama. É assim que a gente impressiona o nosso subconsciente. Não existe outra forma, gente. É você mudar os hábitos, é você afirmar aquilo que você quer ser, aquilo que você viveu, ressignificando aí. Eu achei muito melhor fazer como eu tô fazendo e tá sendo realmente muito gratificante. Tá sendo assim excepcional eu fazer o contrário do que as pessoas falam aí, né? Imagine o futuro. Claro que é maravilhoso, como Neville ensina para nós e como nós aprendemos aqui, né? O Neville falar, porque
Se você não teve um passado tão bom e não tá aí vivendo aquilo que você quer viver hoje, fica mais difícil você pensar naquilo que você quer. Então, volte lá atrás na sua infância e mude a sua história. O Neville tem uma técnica que ele fala sobre isso, que é a técnica da revisão. Revise o seu passado, revise o seu dia, revise os seus pensamentos e troque pelo que você gostaria de ter vivido, ao invés de ter vivido aquilo que você viveu que não foi bom. Então por isso que eu falo, né? Mais um dia abençoado na nossa vida, mais um dia de infinitas possibilidades na minha vida, na sua vida. Então conforme a gente vai falando isso, a gente vai ressignificando o nosso dia anterior. Tá bom, potências infinitas? É maravilhoso, né? Como acabei de falar, não é maravilhoso tudo isso que está acontecendo na minha vida? Não é maravilhoso como aquele vídeo do Neville que foi fantástico? Não é maravilhoso? Então, assim você vai impressionando o seu subconsciente. Não há segredo, não há atalhos. O que você precisa é estar junto de pessoas que estejam na mesma frequência, com os mesmos pensamentos, querendo mudar e aplicando os ensinamentos, a prática. Porque não adianta você estar num grupo de pessoas que ninguém está aplicando e só vem na reclamação. Só na reclamação, só na reclamação. A pessoa não sai do lugar. Então não adianta você estar num grupo desse tipo. O que vai ajudar é o quê? Ah, ela tá fazendo isso, então eu vou fazer também. Ah, que legal, já consegui ver uma mudança aqui. Trocar experiências sem medo. Porque o que eu percebo nos grupos hoje, gente, é que as pessoas têm medo de falar o que tá cocriando, o que tá materializando, trazendo a manifestação para a vida delas. Elas têm medo de falar. Então um grupo desse tipo não funciona. Sair do porquê. Por que fulano conseguiu? Por que não sei o quê? Por que não sei... Não adianta você ficar só no porquê. O negócio é praticar e fazer as técnicas. Primeiro é mental. E a sua vida vai seguir o que você está pensando. Tá bom? Vamos lá para o nosso último dia, então, de outubro maravilhoso. Vamos lá. Se adapte à lei da mente. Do mesmo modo, as desgraças e doenças que ocorrem devido à lógica denominada lei da mente não são castigos que Deus impõe ao seu bel prazer. Portanto, você deve refletir e avaliar que pensamento teve e, livrando-se da atitude mental que contrariou a lógica, mudar a mente no sentido de seguir a lógica. Assim fazendo, conseguirá livrar-se das desgraças e doenças. Antes de tudo, é importante abrir os olhos que estavam fechados até então e olhar à luz de Deus. Assim procedendo, não será mais vítima de doenças e desgraças, que são consequências de atos estúpidos, como o de bater a cabeça em algo por estar com os olhos fechados. Se tiver vontade de golpear o outro, você será golpeado. Nada há de complicado na lei que rege a mente. Tudo o que eu acabei de falar para vocês. Então, gente, esses ensinamentos é pra gente praticar. É a lógica da lei mental. O que você pensa? Lembra que eu falei, né? O que eu tinha falado? Saia do porquê. Porque você pensou errado. Você saiu da lógica mental. Você saiu do alinhamento do bem-estar. Lembra do vídeo de ontem do Abraham? Desculpa, gente, até postei no horário errado, né? Hora que eu vi, saiu junto. Mas o vídeo de ontem do Abraham fala exatamente isso. E ele tá tão maravilhoso, aquele vídeo, porque ele traz um poder pra gente da nossa capacidade que a gente veio pra
viver o bem-estar. Esta é a base do universo. Esta é a base que você foi criado. A alegria, o bem-estar, a felicidade. Então, quando você sente que algo não tá bom na sua vida, opa, qual o pensamento que eu tive para atrair essa situação na minha vida? E não o porquê. Porque quando você entra no porquê, você está justificando o porquê você está passando por aquilo. E poucas pessoas admitem isso. Você está pensando isso, passou por isso, porque está pensando, porque pensou errado. Então, como diz na Seichonoye, reflexione, mude o pensamento, vire a chave. E aí vai começar a funcionar para você a lógica mental, tá? Então vamos lá vamos ver o que a gente estudou esse mês maravilhoso, né, gente? Contemplar a justiça de Deus, como eu falei para vocês, quando a gente lê esse título aqui, a gente já pensa naquele Deus do castigo do Antigo Testamento, que vai matar todo mundo, que é um Deus vingativo. E quando a gente termina esse mês com a mentalidade de que a justiça do reino de Deus é nada mais, nada menos do que você alinhar com a lógica mental e com a lógica da ciência, tudo na sua vida abre o caminho. Isto é a justiça do reino de Deus. Não é Deus. Não é Deus. É você que saiu da lógica da ciência e da lógica da mente. Eu espero que vocês tenham entendido esse mês o que ele quis dizer, né? Então, no primeiro dia, olha só o que a gente estudou. Harmonia entre pessoas diferentes. Olha só, lembra que a gente falou bastante sobre o que? O diferente se complementa? Quando pessoas de diferentes personalidades passam a colaborar reciprocamente, formando uma perfeita unidade e mantendo as características de cada uma, manifesta-se uma infinita beleza. Então, se complementam, né? As pessoas aí, harmonia entre as pessoas diferentes. Saúde e harmonia infinita, olha só. Quando cada célula atua com perfeição, revelando suas características, a saúde do corpo humano se concretiza de modo mais perfeito. Conscientização da matéria. Para ter saúde perfeita é preciso existir o sentimento de harmonia perfeita, a lei mental, né? Então, não adianta aí, a saúde perfeita nasce, como ele falou aqui, da conscientização. Sou um corpo espiritual perfeito, saindo aí, né, da matéria. Segredo da saúde física. Olha só, ele até passa uma mentalização aqui pra gente. Meu corpo é manifestação ideal do supremo belo divino. Que coisa linda, né, gente? Imagina você dormir, acordar falando isso. Saint Germain fala, muitos outros estudos falam o quê? Que a gente pode mudar até a nossa forma física, corporal aqui da matéria. Olha aqui, meu corpo é manifestação ideal do supremo belo divino. Então, imagina você ir acordar todo dia olhando no espelho e falar: meu corpo é manifestação supremo do belo divino. Com certeza, gente, com o tempo você vai começar a mudar. Você vai começar a ver as curvas no seu corpo. Você vai começar a emagrecer. As pessoas vão começar a falar pra você assim: nossa, você emagreceu, o que você tá fazendo? E você não vai nem perceber. Por quê? É mudança mental. Louve a beleza saudável. Que coisa linda, né? O mesmo acontece com a beleza do corpo. Não deve menosprezar o corpo. Então, louve a beleza saudável. Alegre-se com a revelação da beleza saudável. Se não tiver disposição de se alegrar espontaneamente,
Com a expressão da beleza saudável, seja através da ginástica, esporte ou dança, não conseguirá ter um corpo dotado de beleza saudável. E aqui ele fala que não é porque você vai fazer uma ginástica que você não vai ficar doente, não tem nada a ver, mas é você expressar a sua beleza através de alguma atividade, tá bom? Não porque você não vai ter saúde se não fizer ginástica, não tem nada a ver, é você louvar, né? Contemplar a beleza saudável do seu corpo, tá bom? Não sinta ódio do corpo. Aqui a gente já sabe que quando você sente ódio do corpo, quando você olha para aquele corpo e fala, eu não queria esse corpo, o que você tá jogando na sua corrente sanguínea? Toxinas, veneno. E aí cada vez mais você vai ficando adoentado, tá? Doença é projeção da mente. Tudo é projeção da mente. Olha só, isso é justiça do reino de Deus, mas não é castigo, é lei mental, tá? Doença é projeção da mente. Olha aqui, considere essa doença uma projeção da sua mente, peça perdão e se arrependa por ter manifestado um estado imperfeito em seu corpo. Aí você pode usar o quê? Aquela afirmação que ele falou aqui, meu corpo é manifestação ideal do supremo belo divino. Olha só que coisa mais linda, né? Converse silenciosamente com Deus, tenha um horário para conversar com Deus, medite, contemple o amor de Deus, contemple a sua vida nesse mundo manifestado maravilhoso. Eu falo que nós temos 2 presentes maravilhosos que ganhamos de Deus. Qual é? A vida e o nosso livre-arbítrio. Ninguém, até eu assisti um filme com a minha mãe muito interessante, foi a segunda vez que eu assisti esse filme. Gente, um filme fantástico. Aquilo ali mostra o poder da mente, que nós podemos entrar no corpo de qualquer... Tem vários filmes sobre isso, né? Mas esse pelo menos teve um final maravilhoso, que o bandido acabou sendo justiçado, vamos dizer assim, né? E nos outros nem tanto, mas nesse ele realmente, a única saída seria a morte dele, porque como ele mesmo falou, um homem livre na mente não está aprisionado em lugar nenhum. A única coisa que ele poderia perder, que daí seria a prisão dele eterna, é a morte. Então foi o que aconteceu. Mas um filme maravilhoso, maravilhoso. Assisti 2 vezes de tão bom que ele foi. Não tema. Quando você teme, você está dando força para quê? Pro medo. Então, é a justiça. Se você teme, a tua mente vai seguir aquilo que você está temendo. Olha só. O temor faz com que os vasos sanguíneos se contraiam, que se produza adrenalina em excesso no sangue, que a pressão arterial fique alta, que as células de todo o corpo se definhem e percam a vitalidade. Olha só que coisa mais maravilhosa. Aí ele conta aqui do aniversário da Emiko, que tudo que ela pedia, né? Como que é aqui que ela falava? Se gritasse, venham doces, vinham doces. Então, vem harmonia, vem harmonia. Vem amor, vem amor. Vem dinheiro, vem dinheiro. Então, por quê? Porque ela acreditava na palavra, nos pensamentos e no poder que ela nasceu. A coluna vertebral é o pilar do corpo. Olha só que coisa maravilhosa. Quando a pessoa nutre revolta contra os superiores, manifestam-se problemas na coluna vertebral. Olha só. 2 categorias de oração. Esse aqui eu gostei muito, a oração de João Batista e a oração de Jesus, né? De Shirhan, como ele fala, né? Entretanto, Onem, Shirhan e Jesus buscavam o paraíso através do poder do voto original de Buda ou da graça de Deus. Então, são orações diferentes, né? Orações diferentes. Oração relativa e oração absoluta. Oração no estilo de João Batista consiste em concentrar o pensamento naquilo que está manifestado, na doença, no pecado e na morte. A oração do pensamento, a oração no estilo de Jesus ou de Buda, contempla, admira, não fica olhando aquilo que está manifestado, vê o quão importante aquela pessoa é.
Contemple a justiça do reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. O Pai é que realiza as obras, basta contemplarmos isto. Este é o significado das palavras de Jesus. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, esse é que faz as obras. Que delícia! Quando a gente traz Neville para essa afirmação aqui, fica tudo mais fácil, né? Oração em louvor a Deus. Dia 15 de outubro nós estamos aqui, gente. É pura contemplação e louvor. A oração em louvor a Deus é pura contemplação. Então é você contemplar a sua vida, contemplar os seus filhos, contemplar o seu trabalho, contemplar a justiça divina, né? Método de mentalização que evoca o poder interno. Aí ele coloca aqui, ó. O método de curar os sofrimentos do outro, enviando-lhe a nossa força de pensamento, é uma aplicação do princípio da transmissão de ondas eletromagnéticas nas vibrações espirituais. E aí ele fala aqui, a gente pode repetir isso várias vezes, mas até lá nós ficaremos esgotados. Então, a melhor coisa é quando você sai de você e deixa Deus fazer o trabalho. Método de autossugestão de Coué. Olha como que é importante. Coué, ele foi um psicólogo muito lá, anos e anos lá atrás, e ele fez este estudo com vários pacientes que ele teve, do que? De fazer esta afirmação. Hoje, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. 20 vezes as palavras antes de dormir e ao acordar. Então você já está indo dormir naquela sensação de prazer, de que tudo vai melhorar na sua vida cada dia mais. Por isso que a autossugestão, gente, é tão falada, mas as pessoas querem complicar. Comece com a autossugestão, como eu falo aqui para vocês. Às vezes a gente não tá ainda naquela vibe, né? Vamos dizer, naquela frequência de estar meditando. Mas comece com a autossugestão, tá? As mentes se comunicam mutuamente. Há casos reais em que pronunciamos repetidamente uma fórmula matemática à cabeceira de uma criança que dorme. Ela memoriza perfeitamente a fórmula, porque as mentes se comunicam. Ponto. Realização do objetivo através de Deus. Olha só. Qualquer indivíduo que tenha a mente sincera, a mente que sintoniza com Deus, consegue fazer isso. Desejo veemente e desejo sincero. Dia 20 e dia 21 de outubro. Então, o desejo veemente, um desejo intenso é atendido. Desejo intenso não é um simples desejo veemente. Tá? Então, sinceridade é o inverso de sentimento superficial e irrefletido. Jesus Cristo orou com veemência, suando gotas de sangue no Getsemane. Pai, se é do teu agrado, afasta de mim esse cálice. Mas este não era seu desejo sincero, um desejo aí veemente, né? O desejo sincero de Jesus era, assim como Moisés salvou o povo judeu levantando a serpente do ouro, coloca-me na cruz para redimir os pecados da humanidade. Na verdade, então, o desejo sincero de Jesus, que era aquele desejo que veio de dentro do subconsciente dele, era ser como Moisés, que sofreu e ele era o que estava na crença dele, né? Como eu falo pra vocês, a crença ela é mais forte que o pensamento, tá? Que o seu aí, vamos dizer, o seu sentimento. Se você tem um sentimento de querer muito aquilo, mas a sua crença é outra, é o que vai se realizar, o que aconteceu com Jesus aqui, tá? Aí no dia 22, o objetivo da oração não é realizar os desejos. Se é para entregar tudo nas mãos de Deus, não há necessidade de orar. Né? O que ele fala aqui, pois ora-se para realizar os desejos próprios. E em toda oração há um intento individual, não havendo necessidade de orar. Se não existe um desejo próprio, é um erro pensar desse modo. A oração é um ato indispensável ao ser humano, porque se trata de um contato pessoal com Deus Pai.
Divergência entre as mentes consciente e subconsciente. Isso aqui a gente já conversou bastante, né? Realização do desejo perfeito da imagem verdadeira, que é o desejo que tá aí dentro de você, né? Ó, por que ocorre divergência entre o consciente e o subconsciente? Isso ocorre porque o desejo da imagem verdadeira está oculto e desconhecido, porque a gente não se conhece. Então fica aí perdido, não se concretiza, porque o subconsciente e o consciente têm que estar em harmonia. A bênção de Deus é imparcial, então Deus não fica procurando quem merece, quem não merece. Todos nós nascemos iguais, merecedores. Mente que não sintoniza com as ondas da bênção de Deus não vai realizar nada. A providência, dizemos que não sintoniza com as ondas da bênção de Deus, mas isso não significa que Deus esteja punindo o homem. É o que a gente vai entrar aqui, né? No finalzinho. Não é castigo divino, é lei mental, é lógica. A lógica provém de Deus. Se adapte à lógica e hoje, finalmente, se adapte à lei da mente. Então, tudo isso, gente, é contemplar a justiça do reino de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Olha só, estamos aí entrando em novembro, faltando aí 45 dias praticamente pra gente terminar com esses estudos. E aí quero ver se eu consigo fazer mais uns outros, quero ver uns livros aí pra gente fazer um estudo bem legal pra praticar, gente, pra isso tá internalizando cada vez mais no nosso interior, que isso é muito importante. A gente precisa estar em contato diariamente, constantemente com estes ensinamentos, senão a gente não consegue impressionar, plantar a semente e germinar Deus em nossa vida, tá bom? Eu nem vou ler novamente Potências Infinitas, vou deixar o texto aqui na descrição para vocês, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Mas o texto está aqui embaixo na descrição, junto com o link do Neville Goddard, para vocês conhecerem essa coletânea maravilhosa, que vale muito a pena, gente, conhecer os ensinamentos de Neville, tá bom? Tudo isso que eu leio aqui é muito mais fácil de eu entender, porque eu li Neville e leio toda noite, como eu falo para vocês, tá bom? Então o link do site vai estar aqui junto com esse texto aqui. Inspiraçõesparaser.com.br é o site para vocês conhecerem a coletânea de Neville maravilhosa, tá bom? Que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas. Eu amo vocês, fique em paz, tenha fé. Acredite no seu potencial infinito. Acredite na justiça do reino de Deus. Acredite na lógica mental e na lógica da ciência, que os dois, ó, andam juntos. A ciência veio para comprovar a lógica mental. Então, olha que coisa maravilhosa. É assim que você impressiona a sua mente subconsciente. Tá bom, Potências Infinitas? Até amanhã com o nosso primeiro dia de novembro maravilhoso. Eu aguardo vocês aqui 6 horas da manhã. Até lá. Eu amo vocês.